Oi, alunos. Estamos aqui para continuar, né, nossa introdução sobre a parte de crime de civil que a gente iniciou na aula passada. A gente teve aí um período, né, para vocês construírem o trabalho de vocês, enfim. E aí vamos estar tivemos um pequeno contato sobre crime de desvio, a gente aprendeu um pouco sobre a questão da criminalidade, né, e da criminologia. Por que que eu aderi a esse ponto dentro da nossa disciplina? Como eu falei para vocês, criminologia ela é uma ramificação da própria sociologia, tanto que ela surge no próprio Estados Unidos, etc. Por isso que uma grande parte das teorias desenvolvidas na criminologia vão ser teorias surgidas nos Estados Unidos também, principalmente pela escola de Chicago. E aí a gente acho super pertinente vocês terem contato com essa vertente da visão sociológica para vocês realmente conseguirem fazer a correlação com o próprio sentido de formação social que a gente está desenvolvendo dentro dessa disciplina. Como a gente identificou e sabendo que a criminologia é essa ramificação da própria sociologia, a gente vai ter um próprio contexto do desenvolvimento dessas teorias de uma formação social muito clara e muito coesa para a gente se desenvolver. A gente viu que muito anteriormente, quando se pensava em crime ou desvio, o fator do pensamento positivista era tão latente no pensar sociológico que isso até influenciou os primeiros pensares das primeiras teorias desenvolvidas em relação a isso. Porque se atrelava até o fator biológico no sentido do crime. O que quer dizer isso? Antigamente, bem nos primórdios da teoria da criminologia, das teorias da criminologia, se pensava até que fatores biológicos, fatores de fenotipo, por exemplo, fossem oriundos e fossem fatores que ocasionavam o indivíduo a cometer crimes. Por quê? Porque eles começaram a identificar, pegaram uma amostra de indivíduos que cometeram crime e começaram a apontar um padrão, seja por características físicas, enfim, e colocaram isso como um perfil de criminoso, sendo que houve um erro no sentido de que não houve um processo comparativo entre as pessoas que cometiam crime e as pessoas que não cometiam crime. Porque se no momento que você faz um processo comparativo, você com certeza ia identificar que muitas pessoas que cometiam crime, muitas pessoas que não cometiam crime, com certeza teriam alguma semelhança física e por isso cairia sob terra. Mas, gente, isso é tão intrigante porque se você pensar bem, até esse fator desse pensamento muito biológico, ele ecoa até os dias de hoje. Se você pensar, por exemplo, o estudo da violência, o estudo de criminalidade a partir de ato de violência. A própria violência, ela é uma categoria de estudo extremamente complexa, que aí a gente pode destrinchar diversas camadas de interpretação que a gente pode fazer nesse tipo de categoria. Mas o que acontece? Essa categoria de violência ela é muito vinculada à questão da saúde, principalmente a saúde pública, que também tem os seus alicerces pautados ou de forma bem hegemônica sobre o pensamento positivista. E é o que ocorre. No momento que você tem isso, você tem uma hegemonia do entendimento que era um fator vinculado ao fator biológico, ao fator de uma violência física, até uma violência simbólica, porém uma violência simbólica com fatores positivistas. Então, se você olhar o trecho de classificação que a própria OMS fala sobre violência, é um sentido bem positivista, né? Apesar de atrair também uma complexidade contemplativa do entendimento. Porém, categorias como violência, como tantas outras que pertencem também à questão de crime, elas são do âmbito realmente do saber complexo contemplativo. Identifica que essa área ela não é só uma área de estudo,
Elas são múltiplas áreas de estudo para o entendimento. E como a gente está identificando aqui no estudo da sociologia e antropologia jurídica, por essência, você estudar e identificar a formação social é literalmente dizer e afirmar também que esse estudo, essa interpretação, ela não pertence apenas a um pensar ou a uma ciência, mas sim um contexto e complementude de vários pensares e várias ciências, porque é isso que dá a formação social. É isso que dá a formação da própria sociologia. Ela é, literalmente, essa reflexão, indagação sobre esses diversos saberes. Porque no momento que você não tem essa compreensão, você aí gera a questão de você prender o pensamento numa caixa, entendeu? E aí, voltando para a questão da criminologia, a gente viu também que, por exemplo, o Durkheim, ele, como o Durkheim que a gente já viu bastante e continua sempre o revisitando com os outros três teóricos, Marx e Weber, Durkheim ele vai ser de uma importância fundamental para o estudo da criminologia. A gente vai ter um dos grandes expoentes desse estudo, o Merton. E o Merton ele se inspira muito no Durkheim, principalmente no contexto do que ele aborda bastante na obra do Durkheim, que é o contexto e a teoria da anomia social. Merton vai pegar essa teoria da anomia social de Durkheim, se inspirar nela e desenvolver uma teoria mais moderna, mais sofisticada, voltada para a questão da criminalidade. Posso nem dizer moderna, mas na verdade diferente, né? Ele realmente direciona o pensar da anomia social muito para essa questão do crime em si, né? E ele pega muito dos fatos e fatores que Durkheim aborda, e aí ele coloca, faz uma separação muito clara, classificada. Eu vou ver se eu coloco isso já no slide dessa semana, toda essa classificação em colunas para vocês realmente terem um maior conhecimento. Isso é importante que vocês tenham pelo menos uma introdução sobre essas diversas teorias e o que elas classificam. Porque o que acontece? Dentro da anomia social que o Merton desenvolve, você tem uma questão que a própria sociedade te coloca metas para serem atingidas. E o que significa isso? Você tem um contexto social onde você tem linhas de valores, de metas realmente que cada indivíduo tem que alcançar, senão ele acaba se sentindo fora, um outsider dessa sociedade. Dito isso, a gente começa a reflexivizar e relativizar sobre a questão de que, no momento que você tem metas totalmente pré-estabelecidas, você ocasiona o seguinte: se eu tenho metas a serem alcançadas, então todos os meus indivíduos que formam a minha sociedade, eles precisam atingir essas metas. Mas com certeza, até porque a gente vive numa sociedade onde existem discrepâncias de oportunidades muito claras, e Merton também aborda isso, esses indivíduos não vão conseguir chegar, nem todos vão conseguir essas metas estabelecidas pela sociedade. E o que acontece quando ocorre isso? Ocorre o crime. Quando ocorre esse crime, ele coloca muito direcionado, isso, por exemplo, a própria questão das classes sociais, por exemplo, que a gente abordou isso na aula introdutória. Por exemplo, se eu compro uma roupa de marca, um tênis de marca, etc. E aí a gente pega até um pouco da teoria de Karl Marx, né? Muitas vezes eu compro esse objeto, né, nem visando o que ele vai me oferecer em termos de uso, mas eu compro a partir de uma questão de fetichismo de mercado, o valor social que aquele objeto tem perante a sociedade. No momento que eu faço isso, o indivíduo que é oriundo de classes ditas vulneráveis, que são realmente aquelas classes oprimidas, ele também vai querer esse objeto, porque ele também quer esse valor social, ele também quer ter esse papel social. Sendo que os meios a qual ele tem, as ferramentas a qual está exposta para ele, para realmente atingir esse patamar, não são as mesmas. E muitas vezes, por não ser as mesmas, o que ocasiona? Ocasiona que aí o indivíduo ele vai querer angariar aquilo, mas ele não vai saber como e nem quando. E aí, segundo a teoria de Merton, ele vai cometer o crime. Porque ele quer.
Ele quer aquele objeto, ele quer aquele status social, ele quer aquele papel social angariado com o objeto. E aí Merton vai fazer esse elo com diversas outras situações. E aí ele coloca que nesse estado de anomia, você então vai ter realmente essa questão, porque são essas metas, isso eu dei um exemplo de um objeto, mas você pode colocar diversos outros metas realmente de vida. Concepções, por exemplo, de padrões do ser feliz na sociedade, que você vai ter que ter filhos, você vai ter que ter uma família, você vai ter que ter um emprego, enfim, todas essas metas, elas geram uma frustração gigantesca naqueles indivíduos que não conseguem, não têm as mesmas ferramentas de alcançá-los. E aí, segundo Merton, isso vai influenciar para que esse indivíduo consiga cometer esse ato criminoso ou um ato desviante. Lembrando que são dois sentidos opostos. Não são sentidos opostos. São sentidos diferentes. Eles são complementares, mas são diferentes. Por exemplo, o ato desviante, ele é um ato de mais complexidade, porque ele aí envolve todo um sentido social desenvolvido na própria estrutura social. O crime não. O crime é a materialização total desse ato desviante, certo? Muito bom lembrar isso, viu, gente? Vocês precisam criar esse paralelo, tá certo? Eles são complementantes, mas não são iguais, tá certo? E aí, com esse desenvolvimento do método, a gente começa a entender que quando você estipula essa questão de metas, etc., dentro da sociedade, você está também colocando diversas frustrações dentro desses indivíduos. E Merton vai destrinchar em todos esses fatores. Até porque Merton desenvolve essa teoria numa seção gigantesca dos Estados Unidos, que até hoje a gente pode destrinchar diversos estudos relacionados à própria sociedade norte-americana, porque o que acontece? Na sociedade norte-americana você tem a maior economia do mundo, mas diferente de grandes economias, você também tem uma discrepância social significativa em relação a muitas coisas. Até porque os Estados Unidos, dentro do seu contexto histórico, sofreram também, seja em relação à questão do racismo, seja a questão nas grandes cidades você ter realmente discrepâncias de pobreza, enfim. São vários pontos que o Merton acaba abordando num fator histórico. E é interessante, né, pessoal, porque a gente, em todo o decorrer da nossa disciplina, a gente vê como essa formação histórica ela é importante e super pertinente para a gente entender a formação social. E também o contexto, no caso de vocês, o contexto da própria lei. Isso é interessantíssimo, porque o Merton aí ele vai desenvolver essa teoria da anomia social que vai influenciar a criminologia pelo fato do que ele assume que a sociedade ela não é uma sociedade perfeita, muito pelo contrário. As formações sociais que foram desenvolvidas para a criação dessa sociedade, elas foram montadas quase como se fosse realmente um convite ao próprio crime. Porque se você estipula metas muito concretas para serem atingidas, e se você tem uma diferença social relativamente considerável entre os indivíduos, as ferramentas para esse indivíduo atingir essas metas vão ser muito difíceis e muito diferentes. E é isso que o Merton vai questionar e vai colocar constantemente no sentido de reflexão, certo? Depois de Merton, a gente teve outros indivíduos, como o Becker, que é importantíssimo, importantíssimo. O Becker ele vai desenvolver diversas teorias pertinentes e no slide de vocês, gente, eu vou colocar muitas outras, porque você tem a teoria das janelas quebradas, que é fantástico, que é super conhecida. Das janelas quebradas no sentido porque o que acontece? Dentro dos Estados Unidos, foi desenvolvida essa teoria pelo fato de o quê? A janela quebrada era no sentido que você passa na rua e você vê um local que a janela está quebrada, está meio que abandonado. O que é que acontece? Acontece que o indivíduo ele vai ter o sentido de querer invadir ou fazer alguma coisa. Por quê? Você precisa, a teoria das janelas quebradas, ela vai ter a função de promover uma maior organização, pelo sentido de que, no momento que você tem estaticamente o local onde ele é bem tratado,
tem movimentação, tem tudo isso, tem organização, ele dá um sentido de o quê? De pertencimento e de organização. A teoria das janelas quebradas meio que coloca pra gente no sentido de que dentro de uma organização de cidade ou de estrutura, a gente sempre tem que dar um sentimento de pertencimento mesmo, sabe? De estar bem incluso dentro do sentido social, para que as pessoas entendam o sentirem parte daquele funcionamento. No momento que eu coloco, por exemplo, é isso que ele coloca esse paralelo por uma casa abandonada, eu dou a possibilidade de que aquele local é sem lei. Aquele local ele está vulnerável a qualquer tipo de ato, porque ele não é pertencimento de todos, entendem? No sentido de Becker vai estipular uma teoria fantástica, super conhecida como teoria do etiquetamento ou teoria da rotulação. Também tem no slide de vocês, leiam, tá certo? Para a nossa próxima aula. Essa teoria, ela diz respeito ao sentido de que Becker falava que no momento que você rotula, e aí ele faz uma caracterização sobre desvio primário e desvio secundário, onde ele coloca que o desvio primário, ele seria, por exemplo, eu acho que eu já falei isso até na aula passada, no vídeo passado, que seria aquele primeiro contato daquele indivíduo com algum tipo de ato de crime ou ato desviante, mas ele nunca teve e nunca mais vai ter. E o desvio secundário é quando essa pessoa que teve esse contato com algo que pode ser categorizado como crime ou ato desviante, mas ele vai continuar. E aí o Becker ele vai dar uma reflexão interessantíssima, porque ele coloca que no momento que a pessoa comete o crime e é rotulada como criminosa ou criminoso, é muito difícil esse rótulo ser quebrado. E a gente deu diversos exemplos, eu acho que na nossa introdução, na aula introdutória sobre crime e desvio, porque a gente vê isso materializado na nossa sociedade. Realmente, quando você é rotulado sobre qualquer coisa, seja crime ou qualquer coisa da sociedade, é muito difícil você tirar essa imagem. A gente pode ter um exemplo, como eu acho que a gente falou desse exemplo, é muito difícil você, por exemplo, ter a inclusão social de ex-criminosos, porque ele está com o rótulo do criminoso. E perante a sociedade, ele sempre será um criminoso. E aí, dentro da teoria de Becker, é interessante, porque ele fala que no momento que a pessoa é constituída com esse rótulo do crime, do criminoso, ele, por não ser aceito na sociedade, porque esse rótulo não é extraído dele, ele vai novamente cometer o crime. Porque ele não vê alternativas para sair desse rótulo. A sociedade já marcou ele. E é interessante a gente pensar isso, como também aí a gente vê a questão do próprio crime, porque é interessante, porque o crime, a gente muitas vezes associa o crime a um fator individual da pessoa que cometeu ele. Mas o crime também provoca e promove a união coletiva. Porque no momento que o ato criminoso, o ato do crime, ele for um ato de comoção social, ele acaba unificando a própria sociedade. E essa sociedade e essa comunidade, ela acaba atuando até como juiz. Porque o que acontece? A gente tem exemplos históricos, principalmente no Brasil, que muito antes do criminoso ser condenado ou inocentado, ele já foi julgado pela sociedade. A sociedade já determinou se ele é culpado ou inocente. O que o juiz determinar, ele pode até inocentá-lo, mas para a sociedade ele vai ser culpado. E é isso que o Becker pega no sentido do crime em si. Porque no momento, por exemplo, que o criminoso sai da prisão, ele completou a pena dele. Ele fez a parte dele no sentido da sanção. Mas para a sociedade, ele não deixou de ser criminoso. Ele continuou sendo criminoso. E aí, por isso, a gente vê diversas dificuldades, né, desse indivíduo ser reinserido na própria sociedade. Essa teoria é tão interessante porque, óbvio, ela vai ser muito pouco criticada também, porque você tem algumas lacunas, obviamente. Principalmente porque o Becker ele faz uma teoria que ela é muito pétrica, muito extremista e muito geral.
E quando você, volta a dizer, quando você lida com categorias como crime, violência, você não tem como ser geral, porque você tem camadas de complexidades latentes dentro dessas categorias de estudo. Você não pode ser ou branco ou preto, ou isso ou aquilo. Essas categorias, elas têm uma complexidade de formação social que são muito únicas. E é isso a crítica maior que vai ser feita na teoria do etiquetamento e da rotulação. Mas a gente não pode negar a importância que ela tem para a gente entender e trocar nossas lentes de visão. Principalmente vocês que estão cursando um curso de Direito, é importantíssimo vocês terem isso. A teoria que ele fez foi tão importante porque realmente a gente vê na nossa própria sociedade a dificuldade de realmente de a gente fazer essa inserção social e o quanto poderoso é esse julgamento social do rótulo, porque essa comunidade ela vai atuar como um juiz. E aí a gente vê a balança realmente pendendo entre todos os aspectos relacionados a isso, pelo fato do quê? E aí a gente volta até a questão do próprio Merton em relação a isso. Você pode fazer até um paralelo em relação a isso. Porque no momento que você tem metas a ser alcançadas, isso não é o juiz ou o direito que faz isso, é a própria sociedade que estabelece essas metas. E vai ser essa própria sociedade também que vai ser esse juiz condutor. E vai ser justamente esse agente que vai rotular ou desrotular esse indivíduo. Pessoal, na próxima aula a gente vai atuar sobre todas essas teorias e classificações, por isso que eu vou montar isso no nosso slide. Vou colocar todas as nossas teorias muito bem classificadas para que a gente possa realmente refletir sobre todas elas. E eu, particularmente, eu acho fascinante esse ponto da disciplina, porque é muito real, é muito materializado, sabe? A gente pensar como é desenvolvido isso e como é identificado isso. Porque se você pensar no que Merton e Becker falavam, é muito óbvio, como todos os outros teóricos, você tem lacunas, mas é muito presente isso também. E eu não consigo parar de fazer o paralelo com o próprio estudo da violência em si. E a gente pode até materializar sobre o sentido do nosso próprio Estado, e o Brasil como um todo, sobre questão de violência. Porque realmente é uma categoria super intrigante. Porque se a gente pensar numa linha temporal do estudo da própria violência e do próprio crime, ela realmente foi pautada num pensamento unicamente positivista e hegemônico. E, na verdade, é justamente o contrário, porque a gente tem que pensar no sentido amplo. É uma união dos saberes, é uma união do pensar que a gente consegue identificar e compreender esse ato do crime e esse ato da violência. Porque eles são múltiplos. Eles são muitas vezes invisíveis e silenciosos. E você precisa ter uma visão muito da hermenêutica e muito da alteridade para você realmente conseguir identificar e pautar realmente essas categorias para compreendê-las e fazer um processo reflexivo e relativista. Porque aí você consegue realmente identificar para onde realmente a gente tem que prosseguir e ter esse entendimento. Para vocês, alunos de direito, isso é fundamental. Essa análise do crime, essa análise do comportamento de desvio é fantástico, porque isso aí é a formação social. E é a formação social unindo o coletivo com o indivíduo. Porque muitas vezes a gente pode pegar a questão do Merton. Muitas vezes esse indivíduo ele não se encaixa nessa meta. Ou muitas vezes esse indivíduo ele está dentro de um cenário social que meio que premolda para ele ser aquele indivíduo. Enfim, são muitas camadas que a gente pode abordar no sentido dessa abordagem.
Essa é a primeira aula que a gente vai ter e é sobre crime de desvio propriamente. Na segunda aula, a gente vai destacar a teoria propriamente dito. Na nossa aula presencial, vamos abordar muitas teorias e a materialização disso no cenário atual. Gosto muito de trazer vocês, pessoal, para o cenário atual, para vocês conseguirem materializar isso. Principalmente porque a gente vive num país dito extremamente violento e isso tem um motivo. Na verdade, tem diversos motivos, porque esse é o barato que a sociologia e a antropologia proporciona. São diversas maneiras de você identificar e interpretar esse fato, certo? E pós-crime e desvio, vamos ter Michael Foucault com toda a sua teoria de poder, mas isso é para os próximos capítulos. Mas leiam a parte de crime e desvio na obra de sociologia do Anthony Giddens. Não se esqueçam, leiam com cuidado. Coloquei, devo ter colocado, já postando esse vídeo, um artigo super interessante para vocês estarem lendo sobre crime e desvio. Quero que vocês leiam também, tá certo? Terça-feira nós temos nossa aula. E aí eu quero realmente que a gente dialogue bastante sobre isso, tá bom? E quero que vocês assistam, por favor, os filmes que eu indiquei, tem no Netflix. Use essa quarentena também para assistirem filmes produtivos no curso de vocês também. Tá certo, pessoal? Obrigado. Até terça-feira eu encontro vocês na nossa aula.